É, é com prazer que estamos aqui para conversar com vocês a respeito deste livro. Este livro aqui, Autodescobrimento. Autodescobrimento, Joana de Ângeles, de Valdo Franco. Vejam só, um dos temas aqui que nós vamos abordar, a Marli praticamente já delineou, que são momentos de consciência cósmica que nós temos. Como podemos entender na prática essa consciência cósmica? São momentos de felicidade muito intensa, são momentos que nós percebemos que temos uma percepção maior de nós mesmos e do universo. Isso é a consciência cósmica, né? É o nosso objetivo na vida, procurar atingir este estado de consciência que nos dá um prazer imenso, nos dá uma grande felicidade. Essa é a consciência cósmica, que é um dos temas aqui deste livro, né? O Autoconhecimento, de Valdo Franco e pelo espírito Joana de Ângeles. Bom, a psicologia, este é um livro da série psicológica. A psicologia espírita é a psicologia iluminativa. É a psicologia que se fundamenta numa dimensão maior do ser humano, né? Considerando o seu inconsciente, seu consciente, seu inconsciente e sua dimensão espiritual também, não é? Então, autodescobrimento, uma busca interior. Tudo isso se relaciona com a vida interior, né? Se não fosse essa grande abertura que a psicologia espírita nos proporciona, nós teríamos um conceito muito restrito de vida, não é? Que a vida seria determinada por fatores de hereditariedade e pelos caprichos do acaso. Tudo acontece pelo acaso. Mas não é bem assim. Nós sabemos que existe uma organização, uma mente divina organizando o universo que proporciona uma outra dimensão da nossa consciência, não é? Essa formação está aqui no livro, essa organização que nós temos, né? Foi no espaço de 2 bilhões de anos de evolução que se chegou a essa situação que nós encontramos, desse corpo físico, da evolução do perispírito. Então, para termos essas experiências que nós temos condições, com todo esse aparelho que nós temos hoje, aparelho físico e psíquico, foi uma evolução de 2 bilhões de anos, aprimorando moléculas que se transformaram em código biológico. Então, nós temos o seguinte, logo no início aqui, na introdução, a própria Joana de Ângeles nos dá a indicação de como atingirmos esse autoconhecimento, né? Alguns requisitos para que seja logrado o autodescobrimento com a finalidade de bem-estar e de plenos planos a saber. Então, vamos ver 3 condições básicas colocadas logo no início aqui na apresentação do livro. Satisfação pelo que se é, pelo que se tem e como se encontra.
Então, esse é o nosso ponto de partida, vamos dizer assim. Essa satisfação pessoal que nós temos que ter com a gente mesmo. Satisfação. Satisfação, quer dizer, aquele bem-estar, aquela aceitação de quem nós somos e como é que estamos. Outro requisito aqui, desejo sincero de mudança persistente. A cada dia nós temos que mudar, nós temos que evoluir, nós temos que aproveitar todos os instantes da nossa vida, viver cada momento, viver plenamente o aqui e agora, aproveitando as experiências que nós estamos passando para termos uma compreensão mais adequada das coisas. Outro requisito aqui, disposição para aceitar-se e vencer-se. Aí que está. Nesse autoconhecimento, né, nós temos, nesse autoconhecimento, nós temos que trabalhar a nossa estrutura mental. Temos que entender e compreender nossa estrutura mental, em que nós temos um lado de sombra e um lado de consciência. Esse conhecimento ele é milenar, ele já vem, né, já vem. Jesus Cristo é o grande mestre de todos esses conhecimentos. Allan Kardec codificou toda essa sabedoria, mas esse conhecimento está com o ser humano desde a sua origem, não é? E nós temos esses arquétipos do inconsciente coletivo. Vamos dar um exemplo. Vocês conhecem a história da Bela e da Fera, né? A Bela e a Fera. A fera, ali é um símbolo para dizer o seguinte: a fera é o nosso interior, somos nós mesmos interiormente, né? A fera com o nosso lado de sombra, né? É uma fera. É uma fera por quê? Porque nós temos uma trajetória desde as cavernas, passamos pela Idade Média, passamos por várias idades, por várias fases, e passamos por experiências, às vezes, não felizes, e trazemos, então, esse lado de sombra que nos cumpre, no momento, procurar diluir esse lado de sombra. Essa é a fera, essa é a sombra que nós trazemos. E a bela é a nossa consciência, a bela é o nosso ser divino, é o nosso Cristo interno. Então, são várias terminologias, vários símbolos, várias linguagens que nos mostram essa nossa estrutura interna, esse nosso conhecimento de nós mesmos, não é? Então, nós temos que ir tomando consciência das heranças ancestrais que trazemos de outras eras, de outras encarnações, de fobias que prevalecem desde a infância. Às vezes, já na infância, podemos sofrer determinadas experiências, bullying e coisas semelhantes, né? Então, nós vamos tomando consciência dessas fobias que prevalecem na infância. Pela falta de amadurecimento psicológico, né? Nós estamos procurando o amadurecimento psicológico. Indivíduos permanecem fragilizados, suscetível aos estímulos negativos, por falta de, vejam só, autoestima, autorrespeito, dominado pelo complexo de inferioridade,
Não podemos ter esse complexo de inferioridade em nenhuma situação. E pela timidez. Às vezes a pessoa nasce num ambiente com uma certa... As condições ali faz com que a sua psicologia, o seu ser interior fique mais retraído, mais tímido, né? Mas nessa situação, a pessoa deve ir exercitando pouco a pouco o convívio social, convívio com outras pessoas, vai se tornando mais relacionável, vai conversando melhor, vai procurando pensar um pouquinho, coordenar melhor a sua voz, entender melhor o grupo que se entende, não é? Vai se exercitando para se tornar uma pessoa extrovertida, que é uma classificação também do Jung, né? Nós temos a pessoa introvertida e a pessoa extrovertida. Então, cabe a nós esse trabalho também, de nos tornarmos mais extrovertidos, é claro, dentro de um equilíbrio, né? Mas para se tornar extrovertido, para vencer essa timidez, nós temos que começar a entender as outras pessoas, para que possamos nos inserir nesse grupo social. Refugiando-se na insegurança, vamos vencendo com isso também a nossa insegurança, padecendo aflições perfeitamente superáveis. Vejam que interessante. Interiormente, nós podemos ir colocando determinados obstáculos perfeitamente superáveis. Basta uma reflexão, basta um estudo de nós mesmos e nós vamos tendo condições de superar essas aflições, né? Como Joana de Ângeles diz aqui, perfeitamente superáveis, né? Que ele cumpre ultrapassar, mediante cuidadoso programa de discernimento dos objetivos da vida e pelo empenho de vivenciá-la, pelo empenho de viver a vida, pelo gosto de viver a vida, o prazer de viver a vida. Então, né, a resignação deve ser um estado de aceitação da ocorrência, dor sem revolta, porém atuando para erradicá-la. Mas todos nós, né, todo ser humano se depara com obstáculos, com dificuldades, com problemas, né? Então, aqui Joana de Ângeles nos recomenda a seguinte receita. Primeiro, aceitar a nossa situação, a nossa dificuldade, e depois atuar para erradicá-la, para superar completamente. E aí nós vamos perceber o seguinte, olha, todo ser humano, aqui a psicologia espírita, essa psicologia, essa série psicológica de Joana de Ângeles, procura unir os conhecimentos universais, tanto do passado como do presente. Então, nessa linha, assim, unindo o conhecimento do Ocidente com o conhecimento do Oriente, o conhecimento da atualidade com o conhecimento medieval da antiguidade. Então, podemos deduzir o seguinte: todo ser humano passa por determinados momentos muito difíceis, momentos assim que parecem sem saída, mas está aqui a recomendação. Nós temos que trabalhar para superar essas situações. E nesse trabalho nós temos um crescimento muito grande. E superando essas situações, nós podemos ter a expansão da nossa consciência.
nós tiramos dessa lição uma grande compreensão da vida. Nós crescemos em função dessas dificuldades. Então, é recomendado que não se revolte, que não haja, vamos dizer assim, uma revolta, uma repulsa. Aí nós nos tornaremos seres, vamos dizer, inconformados. Eu não entendo o que está acontecendo comigo, não consigo compreender por que isso está acontecendo comigo. Isso só acontece comigo, não acontece com as outras pessoas. E eu penso também que a minha situação é mais difícil do que os outros seres humanos, do que a situação que os outros seres humanos passam, né? Esquecendo-se que esse é um princípio universal. Então, diante das dificuldades, né, sem revolta, aceitarmos a situação, e aí teremos mais condições nessa aceitação não passiva. Não podemos aceitar uma situação de sofrimento de forma passiva. Não é isso que se recomenda. É uma aceitação de forma não passiva. Veja o termo que é usado aqui, olha. Não é. É claro que dependendo de certa situação nós podemos melhorá-la. Mas Joana de Ângeles diz o seguinte, atuando para erradicá-la. O que é erradicar? Erradicar é tirar pela raiz, eliminar essa dificuldade de vez, vejam só, né? Essa posição, né? Então, eu separei aqui, né? Isso está na introdução aqui do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Separei aqui alguns tópicos, né, desse livro muito rico, né, que a gente pudesse conversar, né? E como chegar a isso? Também nos são dados conselhos muito práticos, objetivos e muito claros. O eu consciente, mediante exercício constante, deve comunicar-se inicialmente com todas as células que lhe constituem o invólucro material. Vejam só, a semelhança do que faz quando lhe atende alguma parte ou órgão que necessita de tratamento. Aqui, antes aqui de entrar propriamente nessa questão de conversar com as células, nós lemos muitos livros, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, um livro fundamental em nossa vida, as mensagens de Jesus Cristo, Chico Xavier e outros luminares, mas nós devemos assimilar essas leituras para a nossa situação. Não é uma leitura assim, estou lendo por... são graus de entendimento, né? No primeiro momento, podemos ler perfeitamente, né, que estou me adentrando nesses temas, desconheço, são vários níveis, vários graus de leitura. Mas, né, nós que estamos no caminho, né, no caminho da luz, estamos no caminho da luz, nós já podemos pensar de uma forma de interpretar essas lições de uma forma muito pessoal, né, essas mensagens, incorporar, para assimilar para as nossas vidas essas mensagens de uma forma muito pessoal, de forma que nós mesmos vamos se tornando assim mestres de nós mesmos, vamos nos ensinando a nós mesmos a partir dessas lições, vai nos ensinar o quê? Essa busca interior, a busca do Cristo interno, do eu superior, a mesma coisa, Cristo interno, eu superior, essência divina, self, né, na linguagem do Jung.
Então, nós devemos conversar com as nossas células. Isso já é uma expansão muito grande da consciência, né? Sempre numa linguagem positiva. Começa com uma linguagem que as células vão nos atender, sempre numa linguagem muito positiva. Nós não podemos, de forma alguma, usar a palavra não, fazendo aqui um trocadilho, né? Sempre uma linguagem positiva, quando se refere a nós e aos outros e ao mundo, ao universo, né? Então, evitar aquela situação negativa, né? De que estou numa situação que não consigo sair, estou numa situação, porque aí nós não estamos na expansão da consciência, né? Então, veja, nessa busca interna, nós conversamos também com as nossas células, com a nossa estrutura física. E com isso, nós temos uma expansão cósmica. São momentos, né? Como a Marli comentou, né? São momentos de transcendência. Você tem uma experiência muito iluminativa. Ainda para nós são momentos raros, mas todos nós temos parece que visão, esse sonho, esse bem-estar muito intenso, né? Essa é a expansão da consciência. Então, conversando, comunicar-se com todas as células que lhe constituem o invólucro material, a semelhança que faz quando lhe atende alguma parte ou órgão que necessita de tratamento. Então vejam que essa consciência cósmica começa por dentro. Aliás, ela está dentro de nós, está dentro do nosso aparato físico. Da mesma forma, a consciência, o si, deve atender à energia nas suas diferentes manifestações, rarefeita ou condensada. Aí também temos rarefeita ou condensada. Às vezes, nós nos deparamos em situações que nós temos que trabalhar mais com energias sutis, energias rarefeitas, energias mais elevadas. Mas temos que trabalhar também com energias mais condensadas, mais pesadas, né? Em função desse plano físico em que nós vivemos. Então, temos que também saber lidar com essas energias mais pesadas. Estão no dia a dia, estão assim, própria desse plano, né? Lembrando que estamos aqui, nós temos um umbral, nós vivemos praticamente nesse plano físico e também, logicamente, né, no plano espiritual. Então, às vezes mas são energias, devemos entender isso. São energias densas, né? Interferindo com amor, dando-lhe ordens equilibradas para a sua sublimação. Então, com amor, com equilíbrio, nós damos ordens para essas energias mais pesadas e nós temos condições de perceber o que são essas energias mais sutis, exigem de nós mais um entendimento, mais uma reflexão, né? E as energias mais pesadas que nos cercam nesse plano material. Então, a recomendação, né? E o esclarecimento. A doença resulta do choque entre a mente e o comportamento psíquico e o físico, que interagem somatizando interferências, né? Todos nós sabemos, né? Espíritas, todos nós sabemos que a doença, primeiro, ela vem de um plano mais sutil e depois ela se
concretiza no plano físico, e, né, nós sabemos disso. Daí a importância, então, de administrarmos o nosso plano mental. Conversar terna e bondosamente com as imperfeições morais, sem revolta, gente, porque às vezes numa análise interna a gente fica se criticando. Ah, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Né? Conversar, perdoar-se a si mesmo, alterando-lhes o curso, buscar penetrar no intrincado meandro dos conjuntos celulares e envolvê-los em vibrações de amor, né? Ali nesse conjunto celular do nosso corpo são realmente complexos entrelaçamentos de células, né? Nós devemos ir procurando penetrar, entender e conversar com amor. Estimular os órgãos com deficiência de funcionamento ou perturbação enfermiça que voltem à normalidade, conversando que esses nossos órgãos, que as nossas células voltem à normalidade, trabalhem perfeitamente, né? Vejam o termo aqui, perturbações enfermiças, que vale a pena a gente refletir um pouco, né? O que são essas perturbações enfermiças? Às vezes ficamos de tal forma impactados por determinadas situações que são as perturbações enfermiças e devemos sublimar, devemos tratar, tomar consciência e ir expandindo, né, a nossa consciência. São métodos de comando da energia espiritual, do eu superior, o nosso eu superior, o nosso self, o nosso Cristo interno, que vai comandar todo esse trabalho, interferindo na complexidade da força mantenedora do perispírito e da matéria. Vejam, alterando-lhe, mudando para melhor a movimentação. Então, são recomendações muito práticas que Joana de Ângeles nos recomenda para essa nossa vida interior, né? E, claro, um sentido muito positivo, né? E no sentido inverso, dependendo do nosso estado mental, da nossa revolta, da nossa insatisfação, né, nós vamos mais desequilibrar toda essa estrutura tão bem descrita aqui por Joana de Ângeles. A conscientização do ser leva-o ao conhecimento profundo das possibilidades criativas e realizadoras que trabalham para seu bem, pelo bem da sociedade onde se encontra. É isso que devemos buscar, não é? As possibilidades criativas, realizadoras, né? E aqui, Joana de Ângeles nos dá mais um conselho aqui, olha, procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite, porque na sua complexidade, a energia que é vida, essa conscientização, essa energia é vida, constitui-se do psiquismo divino e hoje, ou mais tarde, liberta-se das injunções grosseiras que a limitam momentaneamente. Então, momentaneamente, nós podemos estar limitados por essas injunções grosseiras. Aí, então, são próprias essas injunções grosseiras, essas energias mais pesadas, são próprias do plano em que estamos, um planeta ainda de provas e expiações. Mas devemos já nos preparar para nos inserirmos nessa evolução planetária, nessa mutação planetária que está ocorrendo, nessa nova era. Devemos estar preparados, né, para
essa transformação para o mundo de regeneração. Devemos estar preparados, né? Então, separando aqui algumas considerações de Joana de Ângeles. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Veja que interessante. Nós temos que ir procurando entender que aquele problema físico, ele tem uma razão, ele está em correlação com determinado componente físico, emocional ou espiritual. Isso é conhecer-se a si mesmo, né? Conscientizar-se dessa realidade é despertar para valores ocultos que temos dentro de nós, mas não sabemos interpretar. Não interpretamos essa linguagem, não temos ainda condições de interpretar essa linguagem, né? Então, como às vezes não entendemos nós mesmos, aí que começam os problemas, né? Os desequilíbrios, né? Aqui os impulsos primitivos, quer dizer, estamos ainda sob os flashes, as informações pelo inconsciente de outras eras que nós vivemos com todas as dificuldades de um corpo não disciplinado, né? Vejam só, é imprescindível, é urgente um constante renascer do indivíduo. Renascer. Esse é o termo mesmo, renascer. O renascer do indivíduo pelo renovar de sua consciência. Renovar de sua consciência. Tudo novo. Aprofundar-se no autodescobrimento, a fim de mais seguramente identificar-se com a realidade e absorvê-la. Esse autoconhecimento faculta uma tranquila avaliação do que ele é, de como estar, oferecendo meios para torná-lo melhor, alcançando assim o destino que o aguarda. Então, é o renascimento. Eu sou a ressurreição e a vida, é que Jesus nos ensina. E essa ressurreição e a vida tem que ser diário em nossa vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Vejam que palavras, que energia que há nessas palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. É o renascer do indivíduo pelo renovar da sua consciência. Então, essa busca deve ser constante diante daquelas situações que a pessoa não vê nenhuma saída, pode ver tomar caminhos extremos, decisões extremas, desesperadas. Isso é que nos recomenda o Divino Mestre, não é? Eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, dessa situação que eu estou passando no momento, aqui e agora, eu sou a ressurreição e a vida, não é? Aqui, vamos ver da seguinte forma. Seguindo essas orientações, nós temos um futuro. Nós começamos a perceber que nós temos um futuro pela frente. Esse vir a ser, essa transformação, nos abre os horizontes para um grande futuro, né? É essa percepção que nós temos, essa crença dessa evolução, desse bem-estar, dessa confiança no futuro. Esse é o autoconhecimento. Veja só, podemos dizer que o ser, a partir desse momento, passa a criar-se a si mesmo. Depende de nós. É claro que nós aprendemos
lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Chico Xavier, né, Joana de Ângeles, Divaldo, e nós aprendemos, mas, veja só, a partir desse momento que nós temos o autoconhecimento, nós aprendemos, né, nós devemos criar-se a si mesmo. Veja que interessante. Quantas vezes colocamos a culpa nisso, ou mesmo, estou esquecido, estou esquecido, ninguém dá importância para mim, estou sozinho no mundo. Ninguém está sozinho, porque você tem esse caminho, que é justamente o caminho interno. Uma pessoa vai falar, estou sozinho, não tenho ninguém. Você tem a si mesmo, né? Criar-se a si mesmo. Mais uma outra recomendação aqui, ó. Criar-se a si mesmo de forma lúcida. Veja que interessante. Sabendo o que nós estamos fazendo, né? Sabendo dessa construção do nosso futuro, do nosso presente e do nosso futuro, de forma lúcida, desde que, por automatismo, ele o faz através de mecanismos atávicos da lei da evolução, né? Então, nós vamos passar por esse processo, né? Nós temos os atavismos, temos traumas, podemos trazer da infância mesmo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, desta vida, esse problema, outro, né? Mas nós temos que nos criarmos a nós mesmos, né? A ação do pensamento sobre o corpo é poderosa, ademais se considerando que este último é o resultado daquele através das tecelagens intrincadas e delicadas do perispírito, seu modelador biológico que o elabora mediante a ação do ser espiritual na reencarnação. Essa mudança, o Jung coloca da seguinte forma, né? É o self que vai realizar toda essa mudança. Traduzindo em outra linguagem, mas é a mesma coisa, é o Cristo interno que vai realizar toda essa mudança. É o eu superior, Cristo interno, o céu, né? O céu que está em nós. O céu, alcançar o céu é alcançar essa consciência cósmica, isso que é o céu, né? O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea. Vejam só, gente. O pensamento salutar flui pela corrente sanguínea, com tônus revigorante das células, passando por todas elas. Então, o pensamento salutar, quando temos um pensamento positivo, né? Ele tem um tônus revigorante, passando pela corrente sanguínea e alimentando todas as células, e mandando-as e mantendo-as em harmonia no ritmo das finalidades que lhe dizem respeito, né? Então, aqui temos, podemos dizer assim, talvez possamos dizer assim, como eu vou dizer, né? Joana de Ângeles nos dá o Beaba. Joana de Ângeles nos dá vamos dizer, a cartilha do primário, né? A alfabetização de como devemos proceder, não é? Desculpem se estou exagerando, né? Mas é para vamos dizer, chamar mais atenção sobre esse fato que depende de nós, né? Explicando-nos que, né, os pensamentos entram pela corrente sanguínea e atuam sobre todas as células. O contrário também, né? Quando é o contrário, também os pensamentos negativos vão ter esse direcionamento.
Então, nós devemos ter, como recomenda a Joana de Ângeles, nessa criação de si mesmo, de nós mesmos, de forma lúcida, né? E aí, ideias não digeridas ressurgem processos enfermiços como mecanismos autopurificadores, angústias cultivadas. Vejam só, nós cultivamos angústias cultivadas. Ué, pelo menos isso cabe-nos, vamos dizer, não cultivar angústias, já bastam as que nós temos, vamos dizer assim, mas não preciso ficar cultivando as angústias. Angústias cultivadas ressumam com distonia nervosa, enxaqueca, desfalecimento, camuflando a necessidade de valorização, autovalorização e fuga do interesse do perdão. Aqui entra o perdão também, gente. Aqui entra o perdão. O auto-perdão, né? Nesse processo lúcido comigo mesmo, o auto-perdão, e perdoar todos, 100%, todos aqueles que possivelmente tenham nos ofendido. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu quero ter 100% das minhas dívidas. E quem vai perdoar? É o Self, é o Cristo que está dentro de nós que vai perdoar. É a fagulha, a essência divina que está dentro de nós que vai perdoar. E eu quero esse perdão 100% para mim. Então, ninguém pode ficar da lista. Fora da lista. Ninguém pode ficar fora da lista. Perdoar 100%, perdoar a todos que nos têm ofendido. E assim nós seremos perdoados, né? Nós rezamos isso diariamente, né? Então, necessidade de valorização, de autoconhecimento e fuga do interesse do perdão. Né? E aqui uma série de consequências, né? Dispepsia, hepatites, geradores de ansiedade, né? De ódio, da inveja. Da inveja. Vamos falar um pouquinho sobre a inveja, gente. A inveja. Jung, vamos dizer, as teses do Jung confluem para um processo que é de individuação. O que é isso, individuação? Cada um de nós foi feito para se realizar no plano material, no plano cósmico, no plano espiritual. Cada um de nós foi feito para ter uma realização. Cada um de nós deve indagar sobre nós mesmos a respeito desses objetivos da nossa autorrealização. Então, não há motivo para ter inveja, é uma coisa absurda. Outra coisa absurda. E outra coisa que Joana de Ângeles nos recomenda é o seguinte: às vezes temos determinados modelos humanos, pessoas. Bom, podem nos orientar, mas não devemos ter inveja de forma alguma. Não devemos ter como modelo. O nosso modelo é Cristo. É o Cristo interno que está em nós. Esse é o nosso modelo. Né? O medo. O medo, por efeito dos mórbidos conteúdos que agridem o sistema digestivo, alterando-lhe seu funcionamento. Né? É o medo de ter medo. É o medo que advém da nossa falta de conhecimento espiritual. Porque quando nos encontramos a nós mesmos, né, conhece-te a ti mesmo,
que é a máxima lá que vem da Grécia, que estava escrito no oráculo de Delfos. Estava escrito o seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Né? A máxima do oráculo de Delfos. Quando ele fala em deuses, na linguagem da época era aquela mitologia grega, mas referia-se à espiritualidade. Né? Então, evitar queixas sistemáticas, psicose da perseguição. Né? Vamos ver aqui mais uns tópicos que procurei selecionar para vocês. Esse é um livro aqui, evidentemente, muito rico, mas os temas aqui que selecionei, nessa linha do autoconhecimento, temos o seguinte, né? Cada ser humano é uma incógnita a ser equacionado por ele próprio. Viram só? Interessante, né? É claro que nós vamos e precisamos buscar ajuda. Eu frequento um centro, nós frequentamos o centro, nós procuramos médicos, procuramos terapeutas, né? E essas ajudas são muito valiosas, né? Cada ser humano é uma incógnita, e é uma incógnita a ser equacionada por ele mesmo. Aí entra um paradoxo, que eu consigo, superficialmente, resolver muitos problemas dos outros. Só aparecer uma pessoa me falar seu problema aí que eu consigo resolver. Faça isso, isso e aquilo. Ou mesmo que ela não peça, eu já sei da solução dos problemas dessa pessoa. Só de conhecer, de ver, eu falei, essa pessoa deve ter isso, isso e aquilo. E nós? Estou vendo, estou querendo de uma forma superficial analisar e resolver o caso dessa pessoa. Quando nós somos uma incógnita a ser equacionado por nós mesmos. Nós não entendemos essa matemática de nós mesmos. Nós não entendemos essa equação. Nós não entendemos essa linguagem. Aqui é como se estivéssemos no primário ainda, e às vezes fazendo vários anos no primário, porque é uma incógnita. Incógnita é uma matéria aí de sétima, oitava, de nível médio e tal, né? Mas a nossa mente ainda é do primário. Como que nós vamos resolver essa equação? Não conseguimos resolver essa equação. Quando se inicia a operação solucionadora, o primeiro quesito é dedicado à afetividade, ao desvelamento interior, autorrevelação. Autorrevelação, gente. Dentro de nós temos revelações. Podemos ter muitas revelações dentro de nós mesmos. Estou esperando um milagre que venha de não sei onde, que venha do alto, que venha, que aconteça isso, que aconteça aquilo. De repente vai ocorrer a transição planetária, para planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, tudo vai se resolver? Não, depende de nós, já nos sermos inseridos nessa nova era, né? Autorrevelação, ao diálogo franco e jovial. Jovial também, né? Nós temos uma idade cronológica, mas qual que é o nosso estado, vamos dizer, de ânimo, nosso estado mental, né? E separei aqui, gente, para finalizar, separei o seguinte, né? Nós moramos em duas casas. Nós moramos em duas casas. Esta casa física que está aqui, desculpe tirar isso aqui.
Então, nós temos uma casa física que nós moramos aqui. Só que, por vezes, né, me incluo nesse por vezes, nós acumulamos muitas coisas. Amanhã vou arrumar as gavetas, as prateleiras, os armários, roupas. Nossa, faz tempo que não uso essas roupas, mas vou dar um jeito. Não cabe mais no armário, mas vou dar um jeito. E acumulamos. Ah, ali está até empoeirado ali, porque muita coisa se acumulou naquele cômodo e tal. Nós acumulamos coisas. Da mesma forma, nós acumulamos coisas da nossa casa mental. Nós gostamos de guardar coisas antigas que vêm lá de outras encarnações, de outras vidas, de outras situações, ou desta mesmo. Nossa casa mental está entulhada de coisas, empoeirada, gavetas desarrumadas. Então, precisamos cuidar dessa nossa casa mental, e é nesse mundo mental que nós vivemos. Então, vamos procurar ter essa consciência, entender os conflitos em nossa vida, entendermos que tudo está dentro de nós. É a consciência, devemos partir para a consciência cósmica. Com consciência cósmica, mas está dentro de nós isso, né? O universo está dentro de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, agradeço a todos aí pela atenção. É sempre um prazer conversar com vocês, né? E lembrando que nós temos um grupo, né, coordenado pela Thelma, às 18h30 de segunda-feira, nós nos reunimos para tratar do livro de Joana de Ângeles, Autodescobrimento, momentos de saúde e consciência, momentos de saúde e de consciência. E é um grupo muito interessante, muito ativo, participativo. Enfim, são pessoas interessadas em procurar se conhecer melhor, né, e conhecer os outros também. Então, muito obrigado a todos aí pela atenção.